papo sobre a epidemia de diagnósticos de transtorno de saúde mental. Cada vez mais a gente entra em contato com esses transtornos. É um amigo com TDAH, uma criança que foi diagnosticada com autismo ou um amigo do trabalho que foi afastado por ansiedade. A gente abre o nosso TikTok, o nosso Instagram e vê aquela enxurrada de vídeos falando sobre os sintomas, o diagnóstico, o tratamento. São muitas pessoas trazendo o relato do dia a dia delas, convivendo com um transtorno. Muitas vezes a gente se identifica com um ou com outro sintoma e aí a gente já pensa, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu preciso investigar? Essa pergunta é legítima. A gente tem se sentido cada vez mais agitado, distraído, sensível, muito apático, muito agressivo, cansados. Todos esses sintomas nos levam a pensar que de fato tem alguma coisa errada com a gente que precisa ser investigada. E aqui nesse ponto eu quero trazer uma reflexão sobre fazer o autoconhecimento ativo nas nossas vidas. Olhar para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos e para as nossas ações e entender como essas três coisas se materializam no nosso dia a dia. Quando a gente olha para as estatísticas de diagnósticos, a gente vê um crescimento muito grande. Entre 2007 e 2016, o crescimento de crianças diagnosticadas com TDAH cresceu 26%. Em adultos, esse número é 123% maior, sendo a maioria dos casos em mulheres. O transtorno do espectro autista atinge 1 a cada 100 crianças. A ansiedade é o transtorno mais comum do mundo, atingindo 44% das pessoas, totalizando um número absurdo de 359 milhões de pessoas. Esses dados nos levam a duas reflexões. A primeira é que a gente está tendo mais acesso à informação, o que é ótimo, o que nos traz um tratamento e um diagnóstico mais precoce e mais preciso. E a segunda reflexão é se não está havendo uma confusão maior entre reações naturais de um tipo de personalidade e os sintomas desses transtornos. Será que a gente está de fato ficando mais doente ou será que o mundo está cada vez mais estressante, barulhento e exigente? Alguns sintomas do transtorno do espectro autista, do déficit de atenção e hiperatividade e da ansiedade, eles vão se confundir. As pessoas com esses transtornos, elas tendem a ter dificuldade com foco e organização, apresentam bastante irritabilidade, fadiga, sobrecarga. Elas se incomodam com cheiros, com barulhos e com luzes muito fortes. Elas têm uma necessidade de passar mais tempo sozinhas e em silêncio, ficam ansiosas em ambientes sociais, tendem a ter muita insônia e uma mente muito acelerada que nunca para. Se esses sintomas são familiares para você, eu quero trazer um exercício visual. Pensa que você está numa sala com vários rádios, cada um ligado numa música diferente, num volume diferente. Para muitas pessoas, esse cenário ele é muito incômodo, mas para quem é altamente sensível, isso é insuportável. Uma pessoa altamente sensível nesse cenário estressor da sala cheia de rádios vai ter uma reação que se confunde com os sintomas dos transtornos. E aqui a gente precisa falar da alta sensibilidade, que é um traço de personalidade com base genética que atinge cerca de 20% da população que tem um sistema nervoso mais responsivo. Então elas captam mais detalhes, elas têm um pensamento muito profundo, se sobrecarregam com mais facilidade e são profundamente empatas. As experiências e as emoções dessas pessoas, elas são muito mais intensas, tanto para as coisas boas quanto para as coisas desafiadoras. Então, em ambientes barulhentos, acelerados e cheios de estímulos, as pessoas altamente sensíveis elas vão apresentar sinais que se confundem com os sintomas dos transtornos, mas nada mais são do que características naturais delas. E embora haja todo esse emaranhado de sintomas e reações naturais, o diagnóstico ele é extremamente importante, principalmente para as pessoas que vivem em sofrimento persistente. E antes que a gente saia frenéticos atrás de um laudo, de um diagnóstico, o autoconhecimento ele vai ser essencial para a gente compreender se o problema está de fato na gente ou, como a grande maioria dos casos, está no ambiente. Uma rotina sem limites, uma vida acelerada,
barulhenta, cobrança por ser multitarefas, por performar, comparação, tudo isso vai gerar um caos e a gente vai apresentar sinais que na verdade são alertas para que a gente consiga fazer uma pausa, fazer um ajuste e aprender a se autorregular. Antes de sair com o laudo, com o rótulo, vale a pena a gente olhar para a nossa vida, para a nossa rotina, para os nossos hábitos de uma forma muito genuína e responder algumas perguntas. Como que é o ambiente em que eu vivo? No meu trabalho, na minha casa? Eu respeito o meu ritmo? Eu faço pausas? Ou eu vivo no piloto automático, sempre preocupada em me encaixar, sempre preocupada em responder tudo para todo mundo ao mesmo tempo? Se eu conseguisse ajustar a minha rotina, eu teria menos sintomas de cansaço, fadiga, irritação, apatia? Olha para o momento presente da sua vida e se pergunta: eu preciso de aceleração ou de respiro? Essas perguntas que num primeiro momento parecem bobas, elas vão trazer insights profundos sobre autorrespeito. Quando você compreende que precisa respeitar o seu ritmo, os seus picos, os seus vales, os seus tempos de respiro, a sua produtividade, a sua vida muda. Eu, como uma pessoa altamente sensível, quando compreendi o meu funcionamento e comecei a respeitar o meu ritmo, os meus hábitos, as minhas necessidades como únicas, como importantes, eu consegui produzir muito mais, com menos esforço, com menos desgaste físico, mental e emocional. E tudo isso me trouxe muito alívio e eu tive mais energia para fazer as minhas coisas. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se você conhece alguém que precisa saber mais sobre a alta sensibilidade, encaminhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal e muito obrigada!